Fala aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos pro nosso último conteúdo, né? Da Segunda Guerra Mundial, a segunda parte da Segunda Guerra Mundial, a recuperação aliada, né? Que eu deixei um gancho aberto na primeira parte do avanço do eixo na Segunda Guerra Mundial, do vídeo passado, né? Que haveria reviravolta em 1942 da Força Aliada. E essa Força Aliada, ela nada mais nada menos que deu uma reviravolta, que foi em 1942, né? Os aliados eles iniciaram uma ofensiva sob o comando do general inglês Montgomery, né? Contra as tropas de Rommel, conhecido também, gente, como Afrika Korps, ok? Em julho de 1943, na Sicília, os aliados liderados pelos Estados Unidos, como eu falei com vocês, os Estados Unidos eles entraram na Segunda Guerra Mundial com força, né? E juntamente com a Inglaterra e o Canadá, né? Eles iniciaram uma invasão na Itália. Eles agarraram Mussolini foi preso, né? Afastado do poder, e logo sob o comando do general italiano Pietro Badoglio, né? Que assumiu a paz com as forças aliadas. Eu também gosto de ressaltar também que o Duce, né? O Mussolini, ele contava com o apoio dos alemães, né, que dominava o norte do país. Os alemães, gente, eles investiram sobre a Itália, né, ocupando a Roma e libertando Mussolini. Só que quem fundou a República Social Italiana, Mussolini, foi preso novamente, né, pela resistência italiana, sendo executado logo em seguida em praça pública, né. Ele foi esquartejado, né. Mussolini arrancaram os membros dele. Foi braço para um lado, perna para o outro, cabeça para o outro, e assim se deu o fim de Mussolini, né? A ofensiva, gente, aliada, ela conseguiu reconquistar Roma, né? E assim avançou até o norte da Itália, né? Pondo fim na República Social Italiana. Outra coisa que eu quero falar com vocês também, que é uma coisa extremamente complicada e tensa de falar, é o Holocausto, né? A palavra Holocausto, gente, ela designou o acontecimento negativo dentro da história da Segunda Guerra Mundial, né? O termo Holocausto já foi utilizado especificadamente, né, para se referir ao extermínio de milhões de pessoas que faziam parte dos grupos politicamente indesejados dentro da Alemanha, ou melhor, dentro do governo do Império de Hitler, né? Havia judeus, militantes, comunistas, homossexuais, ciganos, os eslavos, deficientes motores, deficientes mentais, os prisioneiros de guerra soviéticos, os membros da elite intelectual, né? Além das atividades políticas, os testemunhos de Jeová e alguns padres católicos, os mormons e sindicalistas, os pacientes psiquiátricos e os criminosos de delito comum e os gays também. Ok? Eu ressalto, coloco essas imagens para vocês verem, né, o quantas pessoas foram presas, né, dentro dos campos de concentração. A sobrevivência dos campos de concentração, ela era extremamente desumana, né? A sobrevivência era extremamente subhumana também, né? E às vezes as pessoas nem morriam por execução, as pessoas às vezes morriam por falta também de não ter uma salubridade, de não ter uma vivência normal como nós, né? Muitas pessoas pegaram tuberculose, doença dos ratos, enfim, porque muitas coisas, né, foram deixadas para trás. Muitas pessoas foram mortas pela câmara de gás, né, e assim sucessivamente, né? Eu botei aqui a tabela para vocês dos nomes dos campos de concentração onde que as pessoas morreram, né? Em Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Florensburg, tá? Gross-Rosen, Majdanek, tá? Mauthausen, Midway, Nazi-Weiler, tá? Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, tá? Stuttgart, Terence Coach e entre outros, tá? Smolensk também, que foi o campo de concentração que foi feito na França, tá? Eu estudei sobre Auschwitz, Buchenwald e Smolensk, tá? Auschwitz ficava necessariamente lá na Alemanha, né? Buchenwald ficava na Tchecoslováquia e Smolensk na França, ok?
pessoalmente, quando a gente voltar, a gente fala mais sobre os campos de concentração, quem quiser. Aqui está o número, né, de pessoas mortas dentro dos campos de concentração, que na década de 30 a população, gente, a maioria da população judaica, ela superava, né, a marca de 9 milhões de pessoas. A maioria dos judeus ela vivia em países da Alemanha, né, onde Hitler ocupava e viria a influenciar durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? Só que no final do conflito, os alemães e os colaboradores da guerra, né, já haviam assassinado 2 entre 3 judeus, podemos dizer assim, né? Em uma operação eles denominada, né, eles colocavam a solução final matando os judeus, que era a política nazista, exterminar toda a nação judaica, embora os judeus eles fossem as principais vítimas do racismo nazista. No início do governo nacionalista, criou os campos de concentração para deter os seus oponentes políticos, que eram esses aí que eu falei com vocês, né? O conflito, gente, as autoridades policiais, eles pegavam essas pessoas dentro de casa, né? Os refugiados, principalmente a polícia SS, né, que era a polícia daquela época, e assim eles levavam para os campos de concentração. Eles transferiam também os prisioneiros judeus dos campos em trens, tá? Às vezes eles transferiam de um campo para o outro, né? E em 3 marchas forçadas conhecidas como as Marchas da Morte, né, em tentativa de evitar que os americanos, ingleses e soviéticos os libertassem. Conforme as forças aliadas atravessaram a Europa em uma série de ofensivas contra a Alemanha e Hitler, elas começaram a encontrar e a libertar os prisioneiros dos campos, tá? E a concentração daqueles que estavam sendo levados de um campo para o outro. As marchas, gente, continuaram até o dia 7 de maio de 1945, o dia que as forças armadas da Alemanha se renderam incondicionalmente aos aliados, né? E os países ocidentais, a Segunda Guerra Mundial, já terminou oficialmente na Europa. No dia seguinte, dia 8 de maio, o dia da vitória. No entanto, as forças da União Soviética proclamaram o seu dia da vitória como 9 de maio de 1945. Né, gente? O campo de concentração de Auschwitz era como uma cidade. Ao longo do conflito, os gastos dos campos de concentração aumentaram. A solução armada para diminuir o número de pessoas dentro dos campos foi o extermínio através das câmeras de gás, como eu falei com vocês. Tá? Quem quiser saber mais, só procurar sobre o Zyklon B, tá? Que eram as câmeras de gás que faziam isso. Ok? É complicado esse negócio do Holocausto, né? Mas faz parte da Segunda Guerra Mundial. Os aliados eles fecham o cerco dos nazistas, que em 1944 as tropas aliadas eles desembarcaram na Normandia, na França, né, e desencadearam um duro ataque contra as tropas de Hitler. Esse dia histórico, gente, ficou conhecido como dia D, tá? Eles perceberam a superioridade militar dos aliados, né, tanto de um lado ocidental, que eram os Estados Unidos, Inglaterra e França, quanto do lado oriental, que era a União Soviética, porque Hitler atacou a União Soviética e assim eles romperam com o pacto que eles tinham, né? Ou seja, a União Soviética ela tinha um poder, já estava com um poder, podemos dizer assim, de guerra bem grande, né? E assim ela entrou para a guerra contra a Alemanha nazista. O alto comando nazista, gente, situado em Berlim, decidiu permanecer em combate e lutar contra as forças aliadas até o fim. Por isso, gente, ela promoveu uma convocação do povo, incluindo homens, mulheres, crianças e até os idosos também, tá? Que defenderam o nazismo até as últimas consequências. No final de abril de 1945, a capital da Alemanha estava cercada pelos aliados, né? No mês, Hitler e sua companheira Eva Braun, né, cometeram suicídio no seu bunker, né, encerrando assim o período nazista na Europa. Ou seja, Hitler ele cometeu suicídio. Tem um filme, né, que é o filme do Hitler, tem até no YouTube se vocês quiserem ver, né, mostra no final Hitler dando um cianureto de potássio pro cachorro e assim ele dando um tiro na cabeça junto da sua esposa. Né, porque ele preferiu morrer por ele mesmo do que cair na mão do Exército Vermelho de Stalin. Fim do nazismo e a divisão alemã. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, gente, o território germânico foi dividido em 4 zonas de ocupação, cada uma controlada por 4 potências, né? Os Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. A capital de Berlim, gente, ela foi sede do Conselho dos Aliados, ok? Ela foi igualmente dividida em 4 setores de ocupação,
tá? Apesar da cidade estar situada bem no interior da União Soviética, ok? Em 1947, né, ocorreram acordos políticos entre os soviéticos e as outras potências aliadas, incluindo a recusa dos soviéticos aos planos de reconstrução para uma Alemanha pós-guerra, podemos dizer assim, autossuficiente, de uma economia forte e de uma indústria de base que atendesse ao mercado interno. O Reino Unido e a França e os Estados Unidos se reuniram para mais numa tarde, né, para transformar as zonas soviéticas do país, né, em zonas de reconstrução e provar a ampliação do Plano Marshall nos Estados Unidos, que é a reconstrução da Europa e da Alemanha, né? O fim da guerra e as bombas atômicas, né? Gente, bomba atômica foi na Segunda Guerra Mundial, por favor, tá? Pessoalmente a gente conversa sobre isso. Fim da guerra e a bomba atômica, a derrota do Japão. Na parte oriental, gente, do conflito se estendeu até o mês de setembro de 45, os Estados Unidos tinham lutando contra o Império Japonês desde a Pearl Harbor, que eu falei isso no primeiro vídeo da Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor, ela veio na Segunda Guerra Mundial, em 1941, né? Eles desferiam, né, o golpe definitivo em 1941, uma demonstração do poderio militar americano, ou seja, explodiram 2 bombas atômicas no Japão, na cidade de Hiroshima e a segunda em Nagasaki. Mais de 200 mil pessoas foram mortas, né, instantaneamente, né, e 160 mil pessoas ficaram feridas e milhares de pessoas morreram posteriormente devido à radiação da bomba. Até hoje no Japão tem gente sofrendo constante com essa radiação da bomba atômica, ok? O presidente Harry Truman, o presidente norte-americano, né, a bomba atômica foi utilizada para dar o fim ao conflito no Pacífico, né? Porém, muitos dos historiadores, gente, a bomba atômica foi um crime de guerra, tá? E continua sendo um crime de guerra contra a humanidade, porque ninguém pode acabar com algo desta forma, né? Matando 200 milhões de pessoas e, assim, até hoje causa efeitos na humanidade, no povo do Japão, né? A criança vindo sem orelha, sem perna, enfim, foi um horror extremamente, assim, bizarro para a humanidade, tá? Ele foi destinado a pressionar também a União Soviética para marcar a sua força na região, tendo em vista uma nova ordem mundial pós-guerra, tá, gente? Gente, tem o saldo trágico da Segunda Guerra Mundial. Toda guerra, todo conflito, toda revolução, que eu falei isso com vocês desde o 8º ano, tem um saldo negativo e um saldo positivo. O saldo negativo agora a Segunda Guerra foi o maior conflito, que foi um maior conflito registrado em toda a humanidade, né? A guerra houve um aperfeiçoamento, gente, de armas letais, né, que foi os tanques, os foguetes, os aviões a jato, os porta-aviões, as bombas atômicas, né? Só que as vítimas de guerra, elas não foram somente militares, pois os civis também sofreram e foram vítimas também do tipo de malefício, né, das doenças, da fome, frio e entre outros tipos de malefícios que uma guerra pode trazer. O resultado final do conflito, gente, foi 70 bilhões de mortes, 35 milhões feridos, 20 mil órfãos, que os pais foram e não voltaram mais, tanto homens quanto mulheres, né, que as mulheres também faziam parte da enfermaria, né, e 200 milhões de refugiados desaparecidos, ou seja, a pessoa morreu e ninguém sabe onde que foi parar, né? Tem pessoas que saíram da Europa, né, vieram para o Brasil, vieram para o Paraguai, vieram para o Uruguai, refugiados, fugindo deste tão enorme conflito que estava assolando a Europa, né? Ou seja, a pessoa, que saiu, veio para os Estados Unidos, foi Charlie Chaplin. Charlie Chaplin depois não podia voltar para a Europa, né? Ele fez a fama dele toda nos Estados Unidos, só que ele não poderia voltar, porque ele estava sendo tratado como ele abandonou, né, as táticas de guerra, enfim, né? Aproximadamente 6 milhões de judeus foram mortos, como eu falei com vocês, pelo regime nazista, campos de concentração, como Chelma, Bezek, Sobibor, né, e entre outros campos de concentração, né? Nos anos 40, a gente instalou-se o Tribunal Internacional na cidade de Nuremberg e condenou os principais líderes nazistas por crimes à humanidade, tá? Também tem a União Soviética também, que nós falamos sobre ela no outro vídeo,
13 milhões e 600 mil mortos, a Alemanha nazista com 4 milhões de mortos, a Polônia com 4 milhões de mortos, a China com 2 milhões e 200 mil mortos, o Japão com 1 milhão e 200 mil mortos, a França com 530 mil mortos, a Inglaterra com 400 mil mortos, o Brasil com 2 mil mortos, que o Brasil também participou da Segunda Guerra Mundial ferrenhamente. Né? A cobra vai fumar, ou seja, aquele símbolo da cobra, o Brasil participou já no finalzinho, junto com os Estados Unidos na guerra. Por isso que foi criada a FEB, né? O Brasil enviou pessoas mesmo na Segunda Guerra para lutar, para acabar a guerra, né? O Brasil teve 2 mil mortos, Museu dos Pracinhas, quem depois que passar isso tudo pode ir lá visitar, né? Itália, 300 mil mortos, Estados Unidos, 300 mil mortos. Né, gente? As principais consequências mundiais da Segunda Guerra Mundial foi o fim da Segunda Guerra Mundial em 45, né, que foi marcado por uma série de fatos importantes no cenário mundial. O conflito, gente, ele provocou uma nova ordem que se caracterizou pelo equilíbrio das forças entre os mundos capitalistas e socialistas, sendo que o progresso... Aqui está a tabela, né, de pessoas mortas na guerra, né, sendo que o progresso tecnológico ele foi extremamente importante para recuperar a economia mundial. Em 1948, né, com a ajuda financeira dos Estados Unidos e através do Plano Marshall, né, que era a produção e o comércio mundial, principalmente na Europa, recuperaram um nível anterior ao início da Segunda Guerra. No início da década de 50, gente, a economia europeia já estava recuperada pelos danos causados da guerra. Outra coisa também que eu quero citar com vocês é a criação da ONU. A criação da ONU foi em 1945, a Organização das Nações Unidas, tá? Isso significa ONU. Através das cartas as Nações Unidas, os representantes de 51 países firmaram um acordo de manter a paz, tá, e a segurança mundial, tá, gente? Desenvolver a relação de amizade com as nações e realizar as cooperações mútuas entre os países. Apesar da ONU, gente, ela ter sido fundada para manter a paz e a harmonia no mundo, a organização não conseguiu atender à vontade internacional de manter um diálogo democrático, né, devido ao controle de 5 países membros. Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, França e China, tá? Essas potências mundiais, gente, têm o poder de vetar as decisões importantes sobre os problemas internacionais e assim impõem seus interesses políticos sobre os outros países e membros. Outra coisa que eu também quero citar com vocês é a Guerra Fria, né? O que foi com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra e a França perderam a sua hegemonia econômica, né, dando lugar para os Estados Unidos, que era capitalista, né, e a União Soviética socialista, em 1949. Firmou-se um acordo militar entre os países de origem capitalista que eram influenciados pelos Estados Unidos. A aliança, gente, ficou conhecida como Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN. Já os países da Europa Oriental, que pertenciam à União Soviética, criaram o Pacto de Varsóvia em 1955, com o objetivo de ajuda mútua militar entre os países comunistas. Ok? A Guerra Fria, terceiro bimestre, com certeza deve vir no livro. Ok? Nós falamos mais a fundo. Atividade das páginas 295, 296, 297, 298, 299 e a página 300. Já estou disponibilizando o gabarito para vocês, ok? 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A 9 tem A, B e C, ok? 10, letra C, 11B, 12. A 12 ficou um pouco grande, ok? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e o desafio. Gente, valeu, tá? Espero que vocês estejam assistindo realmente os vídeos, tá? Brevemente estaremos todos juntos, ok? Continuem se cuidando, porque eu não quero ver ninguém doente, beleza? Fique com Deus e qualquer dúvida, tô lá no grupo.